interessa a vida e a simplicidade dos acontecimentos assim diários. Os espaços que a gente cria para viver, essas experiências diárias que a gente passa e nem percebe, né? E eu misturo muito com a minha vida, os meus interesses vão dentro das artes, vão correndo paralelo ao que está acontecendo comigo. Eu sou colecionadora desde que eu me sei, desde que eu me conheço, assim. Desde pequenininha eu coleciono coisas e conforme eu fui desenvolvendo o meu trabalho dentro de artes plásticas, eu fui me utilizando dessas coisas que eu coleciono, né? Então, às vezes, um trabalho surge da associação de coisas muito similares ou da associação de coisas muito diferentes, criando uma questão que gera o trabalho. E também passei a pensar sobre como os objetos influenciam na vida das pessoas, como que ela toma uma decisão de ter determinado abajur, de determinada cor, e como aquilo vai acompanhá-la naqueles anos e como aquilo vai influenciar na vida dela. Além de me interessar por objetos desde pequena, a questão da visão era um dado muito presente na minha vida, porque eu tornei-me estrábica com 1 ano e meio de idade, mais ou menos, e aí passei por tratamentos, cirurgias. Não era nada de grave, preocupante. Eu passei a me interessar, deliberadamente, por binóculos, microscópios, uma câmera fotográfica, e comecei a fotografar e prestar muita atenção em tudo que eu via. Isso aqui é um catálogo cronológico da minha obra, 82 para cá. 23 anos de trabalho. Então ele pega desde o início. Aqui tem uma foto que é de um trabalho onde eu utilizo exatamente o que eu estava falando. É uma caixinha de banheiro, um armarinho de banheiro, que eu substituí o espelho por um vidro e usei ele na horizontal e não na vertical. Aí, aqui dentro eu coloquei exatamente uma foto, a minha irmã e eu, onde eu estou estrábica, e uma referência a isso, a vesga sou eu, está escrito na madeira. E aqui são coleções de coisas minhas, cacos de cerâmica e vidro, botões. Eu acabei cursando comunicação, porque era lá no Rio Grande do Sul só tínhamos comunicação e arquitetura, onde havia uma cadeira de fotografia. Mas desde o início eu não me interessava pela foto de uma forma tradicional. Eu gostava de pesquisar suportes inusitados ou suportes que partissem exatamente da minha coleção. Caixas, estojos, lentes. Então tudo isso foi incorporando ao trabalho. Era uma época em que estava tudo muito aberto a pesquisas, assim, né? As pesquisas com materiais, com conceitos, usando a fotografia. Era tudo muito recente, pelo menos para mim. Não havia muita gente trabalhando com isso. Havia um grupo simultaneamente trabalhando, assim, com a fotografia
tentando inserir a foto, né, dentro do panorama das artes. Então eram todas experiências muito genuínas, assim. Aqui é um espelho antigo emulsionado, ele torna-se fotossensível e nele eu imprimo uma imagem de uma prostituta menor de idade que eu fotografei em Porto Alegre. E então eu dou um acabamento onde eu escrevo o nome de pessoas e telefones que seriam supostamente as relações dessa menina. Eu tenho uma coleção no meu quarto de mais de 200 corações. Mas eu vou me interessando, então essa coisa vai começando a surgir na minha frente. Então é meio que uma cadeia assim que vai se formando. Aí vou ganhando espaço no trabalho. Aí eu vou relacionando esses elementos com outros que eu já tinha e criando os conceitos para o trabalho. Esse aqui é um autorretrato. Eu me apaixonei por esse coração, um coração de gesso, de aula de medicina. Então eu me fotografei segurando esse coração. O nome desse trabalho é I'm in Love with My Heart. Essas áreas mais escuras são pintadas com meu próprio sangue. A partir de 96, quando surgiu a possibilidade da gente produzir trabalhos em grandes dimensões usando os meios da publicidade, o trabalho começa a assumir mais uma questão de intervenção no espaço. No Arte Cidade 3, em 97, eu fui convidada a expor numa antiga construção do Moinho Matarazzo. Era um prédio semi-demolido. Então eu escolhi trabalhar em janelas e coloquei imagens na frente dessas janelas e deixei janelas laterais abertas, onde se via a cidade. Essas imagens são de comida de pessoas da região do centro da cidade onde se situa o Moinho Matarazzo. Então são comidas normais de um PF, um PF aqui da terça-feira, uma dobradinha. Um prato de comida familiar. Um cozido de um grupo de sem-teto da região. E uma marmita de um trabalhador. Só que essas fotos elas estão ampliadas em 2,5 por 3,10. E elas ficam dialogando com a publicidade da cidade, com os apelos aos quais a gente é exposto na cidade. Eu comecei a juntar pedaços de guarda-roupa, coisas que eu encontrava na rua mesmo e fazer casinhas. Conforme o bairro onde eu colhia esse material, as casinhas ficavam com características arquitetônicas, entre aspas, diferentes. Então eu fui convidada a fazer um projeto no México e optei por continuar essa mesma pesquisa. E aí
eu fiz uma outra coisa, que foi levar as casinhas para lugares conhecidos da cidade. Então, para espaços públicos muito conhecidos e visitados. Levei para uma região que é um parque todo alagado, que chama Parque de Xochimilco. Aluguei um barquinho, coloquei as casinhas e levei para uma ilha desse lago, dessa região. Então, esse trabalho eu me baseei naquelas toalhas populares de linóleo. São umas toalhas onde, em geral, tem fotos de comida, de frutas muito bem apresentadas e tal, bem artificiais, por sinal. Então, eu criei 5 padronagens, a partir de sobras da mesa. Então, aqui são flores mortas. Aqui são cinzeiros sujos. Eu criei um projeto, posicionei os objetos, fotografei e dupliquei. Foi a primeira vez que eu usei um recurso de Photoshop e depois uma impressão digital. Essa aqui é feita com patas de galinha. E essas são frutas podres. Então é uma composição hiper orgânica impressa num sistema super tecnológico. Eu fiz esse trabalho porque eu fui convidada para a 6ª Bienal de Havana, que aconteceu em 1997. E eu queria falar um pouco sobre os rituais diários, né, domésticos, assim. Então aqui eu começo a fotografar ambientes íntimos, né? No caso, aqui é a minha casa. Uma casa muito pequena, onde eu fiquei 4 anos e meio. E o meu interesse era registrar esse espaço para falar um pouco sobre o meu procedimento diário dentro desse lugar. Eu acumulando coisas de vários lugares e transformando isso numa teia de informações. A partir desse trabalho, que é a minha casa, a minha própria casa, em 93, de 93 a 97, eu parti para fotografar a intimidade alheia. Então eu fiz um projeto que chama Quartos São Paulo e nesse projeto eu fotografei a casa de 16 pessoas da cidade de São Paulo. Pessoas que eu escolhi de vários níveis sociais e econômicos, né? Então a minha ideia era simplesmente chegar na casa e fotografar o quarto da forma que ele existisse, sem usar luz nenhuma que não fosse a luz original do espaço e sem fazer nenhuma transformação. Eu queria mostrar esses personagens e de que forma o espaço, eles trabalham o espaço para conviver com ele, de que forma os elementos que estão lá dentro influenciam na vida deles. Eu gravei muitas horas, porque eles são bem lentos, eu gravei aproximadamente 8 horas e fiz uma edição de 6 minutos, onde eles estão 1000 vezes acelerados no seu movimento.
Sempre que eu recebo um convite para uma exposição desse porte, eu procuro falar um pouco sobre o contexto urbano, o lugar onde eu vou expor está situado. E nesse caso eu quis também falar um pouco sobre esse conjunto arquitetônico, onde existe o Instituto Tomei Otaki, que é uma intervenção nessa parte da cidade e contrapor com um espaço extremamente popular, que é o Largo da Batata, e que era sabido que estava passando por algumas transformações bem radicais em função da instalação do metrô. Então, eu comecei querendo conhecer todo esse espaço e, ao conhecer a torre, que é um prédio de espaços comerciais, e solicitei um espaço para poder ter uma experiência inusitada com a cidade. Então, me foi cedido o 24º andar, que é esse lugar onde a gente está. Nesse local aqui, isolada, eu pude sentir coisas que são da condição urbana mesmo. Me senti claustrofóbica, me senti diluída na cidade. A cidade, ao mesmo tempo que estava perto, parecia muito distante, parecia uma coisa artificial. Então eu comecei a estruturar a exposição a partir dessa experiência. Ele surgiu como uma forma de transpor a minha experiência lá para baixo. Então, a primeira vez que eu vim aqui, entre fascinada e claustrofóbica que eu me senti, eu comecei a correr por esse espaço. É um espaço de, acho que mais de 700 metros quadrados. Aí trouxe um tênis, pensei em correr todo dia e tal. E subia também nessa borda e me atirava para dentro do espaço, experimentando coisas. E aí eu pensei em convidar pessoas para virem correr também, para virem caminhar aqui. Então eu marquei um dia, um sábado, mandei um convite virtual para várias pessoas que eu conheço, de várias profissões, várias áreas. Tracei um 8 de infinito, de cada lado do andar, e solicitei que elas circulassem ali. A câmera permaneceu parada, num tripé, e elas circulavam. Então o vídeo, na verdade, ele resultou em 16 minutos, editados de uma gravação de 5 horas, onde o sol vai descendo e vai imprimindo uma sombra sobre o espaço. Esse outro vídeo eu gravei muitas horas, porque eles são bem lentos, eu gravei aproximadamente 8 horas e fiz uma edição de 6 minutos, onde eles estão 1000 vezes acelerados no seu movimento. Essa paisagem ela é construída com montanhas, elas são compostas por elementos nocivos e essenciais para o caracol, assim como fumo, ração, farinha de ostra, sal e água e sabão em pó. Então a relação que eu faço é exatamente essa relação, nós urbanos circulando num espaço com essa imagem infinita ao nosso redor e os caracóis, seres bem primários, eu diria, circulando também. Que diferença na verdade isso faz? Nós supostamente conscientes e eles primários circulando num espaço também. Todo mundo correndo risco e todo mundo correndo atrás não sei do que. O Largo da Batata sempre me interessou muito. Eu acho que, embora ele seja incômodo para muitas pessoas, achem que ele esteticamente não é belo, é confuso, é perigoso. Eu acho que ele tem características muito importantes, culturais, antropológicas até. É um lugar onde acontecia, agora mudou, é um lugar onde acontecia
o deslocamento de pessoas do seu trabalho para a periferia. Pessoas, a maioria delas, vindas do Nordeste, e nesse lugar é onde elas encontram as coisas que elas necessitam para a vida delas, para manter suas características culturais trazidas lá do Nordeste. Então ali tem todo, é um mostruário assim para mim. Eu fiz essas fotos das pessoas transitando pelas ruas e coloquei nesse backlight, nessa pecinha elíptica, que casualmente tem o mesmo formato do prédio aqui do Instituto, e que é uma peça de publicidade, que é usada em balcão, para pontos de venda e tal. E com isso eu desenvolvi uma pequena instalação com essas fotos transparentes, junto com espelhos, e espelhos da cor desse prédio, laminados em rosa, e batatas esculpidas por pessoas da região também, esculpidas em madeira. Nessas peças, as pessoas, os anônimos que circulam nesse lugar, eles se tornaram o personagem principal, tomando o lugar dos modelos na publicidade. A gente tem uma leitura muito clara daquelas figuras, que são pessoas normais, enquanto as pessoas que circulam no vídeo são vultos, são silhuetas que passam e marcam a sua imagem sobre a cena da cidade, no vídeo, né? Então, eu acho que tem uma... Não me interessava que as pessoas no vídeo fossem identificáveis. Sim. Mas me interessava destacar as pessoas que circulam nesse espaço popular do Largo da Batata. Eu quis registrar esses lugares e o espaço urbano em si antes que ele se transformasse. Conhecendo melhor a história de São Paulo, eu percebo que São Paulo era toda destruída e algo construído sobre aquilo. Dificilmente uma coisa é aproveitada, recuperada. Então, sabendo da transformação eminente do Largo da Batata, eu resolvi fotografá-lo para ter essa lembrança, para saber lembrar como ele era, para ter um registro, né, da memória desse lugar.